Gente, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Então, sou a Luísa, sou do Pé de Feijão. O Pé de Feijão ele é um negócio de impacto, um negócio social, que o objetivo é muito acelerar a transição das pessoas para um estilo de vida mais saudável e mais sustentável, né? E a gente parte fazendo eco muito com o que a gente ouviu até agora, né, com o Bellic e com a Juliana, que trouxeram, que assim, hoje a gente tem 57% da população num quadro de insegurança alimentar, ao mesmo tempo que a gente tem os mesmos 57% da população com excesso de peso, né? Então, o que a gente traz muito é uma proposta de... enfim, a gente trabalha muito com as hortas, vocês vão ver as hortas aparecerem no meu discurso aqui, mas a horta como esse espaço de educação alimentar e ambiental para que a gente consiga trabalhar na sindemia global, né? Então, sempre trabalhando a desnutrição, também as mudanças climáticas, né? Então, não deixando a peteca cair. Para combater a fome, a gente trabalha com qualquer alimento e aí a gente acarreta um problema para a saúde depois. Então, essa é um pouco da nossa missão, levar a educação alimentar e ambiental para todos os espaços que a gente está. Hoje eu vou contar um pouquinho do projeto de hortas pedagógicas que a gente tem em parceria com o iFood, com o Wagner, que está aqui, enfim, com o Osasco. Mas eu queria só dar alguns dados, né, do porquê que isso é tão importante, que eu acho que algumas coisas a gente não apareceram aqui ainda, mas vem saindo cada vez mais estudos do impacto do consumo de ultraprocessado na nossa saúde, né? Então, saiu um estudo recente agora, mostrando, né, que 57 mil mortes ao ano são causadas pela ingestão desses alimentos. Então, a gente trabalhar pela promoção de uma alimentação adequada, fresca, né, de alimentos frescos, é uma questão de saúde pública. Então, a gente precisa fazer coro, junto com outras organizações que estão trazendo isso, como a ACT, que está trazendo essa pauta muito forte, o IDEC, para igualar, né, o consumo de ultraprocessado ao tabaco, ao álcool, né, a outras coisas que a gente já tem essa visão de que né, tem que feitas em excesso vão ter uma consequência na nossa saúde. Outra coisa é doença crônica, né, então diabetes, pressão alta, que hoje são responsáveis por 70% das mortes no Brasil, 73% das mortes. Então, quando a gente fala, né, de usar a agricultura urbana, né, de usar as hortas, de levar comida adequada, é para conseguir reverter esses números, porque senão a gente faz estratégias de combate à fome, e aí é muito bonito ver, né, o que as cozinhas estão fazendo, que é levar comida de qualidade, né, comida que deveria ser, né, comida adequada para a gente não acarretar um problema de saúde pública lá na frente. E aí, um dado também que é super legal, e eu estou trazendo esses dados porque eu enxergo todo mundo que está aqui como multiplicadores dessas informações, então que vocês levem isso para quem não sabe disso, né? Quando a gente fala em estratégia de prevenção de doenças crônicas, né, estratégia de saúde pública, investir na promoção de uma alimentação adequada é o que traz mais retorno em termos de saúde pública. Então, se vocês olharem aqui no slide, ó, a cada $1 investido, $11 de retorno, né? Então, isso é para a gente chacoalhar todo mundo, né? As empresas que querem investir nisso, de que, olha, se você quer fazer uma diferença na sociedade, investir em alimentação é o caminho que vai, de fato, mudar a regra do jogo lá na frente. E os governos, né, que estão aqui também, que, olha, se a gente quer, de fato, né, ter um ganho em saúde pública, está aqui, né? Os estudos estão mostrando isso, não é o Pé de Feijão que está falando isso, né? A gente está usando dados globais. Então, como que a gente trabalha no dia a dia, né, na prática? 3 nichos, né, o ciclo do alimento como um todo, né, 3 grandes blocos. Então, a agricultura urbana, então a implantação de hortas, sempre com uma visão agroecológica, e aí usando essa horta como uma sala de aula, céu aberto, para trabalhar tudo relacionado à alimentação. Então, a gente vai trabalhar desde conservação dos alimentos, então como fazer as folhas, né, uma vez colhidas, durarem ali 2 semanas na geladeira, como não achar aquela cenoura chateada lá na gaveta, né? Então, todo mundo aqui já deve, né, ter aberto a gaveta lá e a cenoura olhando você pediu iFood lá. Então a gente trabalha muito para essas técnicas de conservação, para toda a parte de aproveitamento integral de alimentos e de promoção de uma comida de resistência também. Então, das plantas alimentícias não convencionais, né, a gente ainda tem uma visão de produção de comida muito pautada em comidas que não são brasileiras e dão muito mais trabalho para produzir. Então, se a gente foca a produção em comidas que são nativas, que são aqui do Brasil, adaptadas ao nosso clima, a gente tem a comida em muito mais abundância, sem precisar de tanto recurso para produzir. Então, a promoção das plantas alimentícias não convencionais é um braço muito forte também do Pé de Feijão.
E toda a parte de consumo consciente, resíduos e compostagem, para que essas hortas sejam autônomas na própria geração, né, não precisem trazer insumos de fora, né? Então, todo o resíduo orgânico que é gerado, ele é compostado para essas hortas seguirem aí adiante. Então, de uma forma geral, é isso que a gente traz nos projetos, e aí vou entrar no projeto específico aqui, é encantar as pessoas por essa temática. Então, o que a gente mais vê, né, quando a gente coloca a horta dentro da escola, são as crianças que nunca viram um pé de berinjela, elas nunca tiveram a chance de puxar uma beterraba da terra, de comer a folha da beterraba, que eu acho mais gostosa que a beterraba. Então, é encantar, é ver o brilho no olho, e não só da criança, como dos professores, principalmente, né? E aí motivar as pessoas a quererem mergulhar nessa temática, né? E aí, uma vez que ela fala, eu quero muito aprender isso, a gente constrói esse conhecimento em conjunto, respeitando o conhecimento que aquele local já tem, porque muitos territórios que a gente entra já tem muito conhecimento ali, né? Como que a gente agrega o que a gente tem, o que o território tem, para que todo mundo ali saia mais confiante para multiplicar aquela informação. Então, eu acho que o nosso papel é muito esse, de encantar, e no final deixar todo mundo confiante de que sabe plantar, sabe cozinhar, usar o alimento integralmente, e compostar e fechar esse ciclo. Aqui eu deixo essa foto da nossa primeira horta, quando a gente ainda não sabia nada, só queria fazer. O solo descoberto, toda bagunçada, mas foi nossa primeira horta no Capão Redondo, que foi onde a gente começou em 2014. Aí aqui só um dado, né? Hoje o pé, desde 2015, a gente começou em 2014, mas os primeiros projetos mesmo em 2015 já impactou mais de 43 mil pessoas que participaram das formações com a gente. São 46 hortas e mais de 100 toneladas aí de resíduos compostados nos projetos. E aí queria contar... Quanto tempo eu tenho ainda? Só para eu... 4 minutinhos. Eu vou contar um pouquinho do projeto de hortas. Wagner, você me cutuca se eu falar o que você ia falar. Então, o projeto de hortas pedagógicas foi o caso que eu escolhi para trazer, porque ele é essa integração da pergunta de provocação, né, de como que a gente integra as empresas, os projetos, as políticas públicas. Ele foi um projeto idealizado pelo iFood, que está aqui, a Laisla, que é, enfim, a mãe desse projeto e muito responsável por tudo que aconteceu nele, que articulou com o poder público. Então, o início desse projeto foi a articulação do iFood, que está em Osasco, com o João, do Banco de Alimentos e Secretaria de Educação. Então, já foi um projeto que partiu de uma articulação, né, da empresa com o poder público, quando a gente entra nessa jogada, né, o Pé de Feijão e o Prato, para operacionalizarem o projeto ali em campo. Vocês veem que tem vários outros parceiros aqui embaixo. Eu vou falar especificamente dos que estão envolvidos lá em Osasco, que é o Pé, o Prato, a WFP, que é o braço da ONU para alimentação escolar e que ajudou a gente, vou contar aqui no final, na produção de um case. O Banco de Alimentos, a Faculdade Anhanguera. E isso é muito legal também, quando a gente fala dessa articulação, né, e pegando a fala da importância das universidades, o Pé de Feijão tem um papel nesse projeto de formação dos professores. A gente vai sair em algum momento, mas a Anhanguera está lá em Osasco, que tem alunos se formando todo ano, que pode fazer projeto de extensão e fazer uma formação continuada dos professores quando a gente sair. Então, essas articulações, elas são o que dão perenidade para qualquer projeto. Então, todo mundo que está aqui, que trabalha com projetos, sabe o poder do coletivo, né? Então, a gente trabalha muito dessa forma, tanto nesses projetos, né, co-desenhados, como em qualquer outro território que a gente entra, contar também com a experiência de quem vem antes da gente, nesse mundo da agricultura urbana, Instituto Cairós, e outros institutos que chegaram muito antes do Pé de Feijão chegar, e que já sabe o desafio, já sabe como resolver. Então, como é que você senta todo mundo na mesa e fala como que a gente faz o melhor desse projeto para ele dar certo, né? E aí, bom, contar um pouquinho de onde que esse projeto vem, né? Então, muito dessa desconexão das crianças com a natureza, né? E essa desconexão tem um impacto direto na formação dos hábitos alimentares das crianças. Então, a gente precisa aumentar a demanda, que as crianças queiram comer fruta, legume e verdura. Não adianta a gente falar que a criança tem que comer, né? Então, a horta, ela vira esse espaço de encantamento, porque ele faz com que a criança tenha uma relação afetiva com a comida. Então, se ela plantou, se ela cuidou, ela tem muito mais propensão a querer experimentar, aí não virar, o verdinho, credo, né? É a alface que eu plantei, eu quero, né? E a gente vê isso, e, enfim, quando vai na escola colher os depoimentos, as crianças falarem isso, né? Que estão, tipo, muito felizes de comer o que elas plantaram lá. E a gente tem dados que mobilizam esse projeto, que é que as crianças não estão recebendo a diversidade alimentar adequada, né? Muito do dado que o Belic trouxe.
a gente tem, né, uma monotonia alimentar hoje. Então, quando a gente põe a horta na escola cheia de diversidade, a gente está falando assim, de mais de 60, às vezes 80 espécies diferentes nas hortas, espécies, tá? Não estou falando nem alface lisa, roxa, crespa, estou falando 80 espécies diferentes para as crianças conhecerem, experimentarem e aumentar esse repertório delas alimentar. Para que elas vão entendendo o repertório, vão vendo tudo que é possível comer, e a gente possa, até quando elas já começam a crescer mais, despertar nelas de que elas têm direito de receber aquela alimentação. Para que elas lutem por esse direito também. Entendam, né, que a alimentação é um direito, como a Ju trouxe antes. E aí, bom, tem um pouco tempo, então eu vou passar aqui para o projeto mesmo. Que é a promoção, né, desses ambientes escolares mais saudáveis e mais sustentáveis. E o projeto ele tem 6 pilares principais. Então, o primeiro pilar aqui foi a implantação da horta, que eu não vou falar para deixar o Wagner contar, porque o Pé de Feijão nesse projeto, ele entrou como, a gente, né, apoiou desde o começo as conversas lá com o iFood, e a gente entrou como gestor do projeto, e aí a articulação com o poder público, a gente fica cobrando Secretaria de Educação, cobrando os professores de medição de indicador, né, a definição desses indicadores. Então, o gestor do projeto e a formação de professores. Mas para a implantação da horta, o Prato foi convidado para a gente fazer essa parceria, porque os projetos são pequenos. A gente é pequeno, o Prato é pequeno. Se você pega tudo, você fica com muita dificuldade de fazer as coisas direito, porque se você está lá em campo, cuidando da horta, recebendo os alunos, você não está fazendo a reunião que tem que fazer com a Secretaria de Desenvolvimento para garantir um pote, né, uma pessoa para trabalhar lá na horta quando o projeto acabar. Então, um faz a articulação e o outro está lá no dia a dia, e o Wagner é quem está lá no dia a dia, né, com as crianças lá na horta, eu deixo ele contar. Então, o Pé fez a formação dos educadores, porque uma coisa que é legal a gente saber é que, assim, se eu perguntar aqui, vocês acham que toda escola tinha que ter uma horta? Se eu coloco uma horta na escola, imediatamente ela é usada pela escola? Por quê? Os professores não sabem usar a horta como espaço pedagógico. Então, não é que você põe uma horta e o professor imediatamente fala, olha, vou dar aula de matemática aqui, medir o canteiro, vou dar aula de alfabetização aqui para as crianças procurarem tudo que tem a letra A e escreverem a palavra alface. O professor não tem esse repertório, porque ele não tem nem esse tempo de preparar, né? Isso é muito fora do que as formações têm hoje. Isso não está nos cursos de pedagogia, outra batalha que a gente tem que ter, que é de levar a educação alimentar para os cursos de pedagogia. Então, tem uma caminhada e outras para o futuro. Então, a gente tem que entrar com a formação de educadores para essa horta ser de fato usada, né? Então, esse foi um braço grande do projeto. O envolvimento das famílias, então parte da colheita vai para a alimentação escolar, que era uma demanda, né? Esse projeto, quando ele foi idealizado pelo iFood, ele veio pelo braço de segurança alimentar do iFood, então ele tinha esse mandato de abastecer, né? De ir para a alimentação escolar. Então, o que não vai para a merenda por algum motivo, né? Ia para as famílias, e aí incentivava a competição das famílias, né? De fazerem alguma receita, enfim, então o envolvimento das famílias nisso também. Aí a avaliação, né, os indicadores e o acompanhamento das atividades para ver se os professores de fato estavam usando e se não estivessem usando, por quê, para a gente conseguir resolver no projeto, né? E aí as parcerias que eu comentei com a Anhanguera, com as universidades, né, com o poder público, para conseguir resolver alguns desafios. O principal desafio da horta escolar, uma vez que o projeto acaba, porque, em geral, projetos corporativos, de instituto, de fundação, de edital, eles têm um tempo. Então, o projeto ele vai durar 1 ano, com sorte, ele vai durar 2. Se depois a gente sai de uma vez da escola, a horta dura mais 3 meses e ela morre. Sempre. Né? A não ser que seja uma horta bem pequena, que tenha um professor muito engajado, mas aí você trabalha muito no individual. E a gente precisa trabalhar isso como política pública. Então, muito da articulação desse projeto, e agradeço muito a Prefeitura de Osasco aqui, porque eu nunca vi uma prefeitura tão mobilizada para fazer isso acontecer, de verdade, de todas que a gente trabalhou, então destaco mesmo. A gente conseguiu, né, nas 2 escolas lá de Osasco, onde a gente está, ter uma pessoa em cada escola para cuidar da horta. Uma escola deu certo, né? A Nalva é uma pessoa aqui do programa que eles têm de trabalho, então, em cada cidade tem um nome, né? O POT, normalmente, para o Programa Operação Trabalho, que contrata pessoas em situação de vulnerabilidade para trabalharem nessa horta escolar. Lá em Osasco chama Recomeçar, então uma horta já tem a Nalva maravilhosa, a outra horta a gente está procurando a pessoa ainda, mas a gente já tem a autorização pública. Então, a gente saindo, sai iFood, sai Pé de Feijão, sai Prato, a escola tem a horta, tem os professores formados, tem o Prato formando esse cuidador, né? E tem a Anhanguera seguindo essa formação continuada. Então,
essa, para mim, é a grande beleza desse projeto, porque ele só deu certo, está dando certo e tem muito potencial de ser replicado, porque ele contou com muita cabeça, batendo, pensando e tentando resolver. Então, para mim, ele é mesmo um exemplo. Eu falo dele com o maior orgulho, assim, e agradeço todos os parceiros que estão aqui envolvidos pela chance que ele deu da gente crescer como organização, aprender pra caramba com ele, e agora poder inspirar outros municípios, porque talvez no mês que vem sai uma publicação, que é o case desse projeto, descrito de como que ele foi feito, para que outros gestores públicos peguem o modelo e repliquem, né? Então, esse projeto também teve um papel muito importante de geração de conhecimento, de conseguir documentar. Então, esse case está pronto, só falta diagramar, deve sair no próximo mês, e aí também conto com a ajuda de todo mundo para fazer isso chegar em cada vez mais lugares. Acho que é isso, gente. Aí só as fotinhas das hortas para vocês verem. Então, essa é uma das hortas que o Prato fez. Wagner vai contar aqui. A outra horta. Isso não é mérito do pé, isso é mérito do Wagner. Aí as formações aqui, os materiais que a gente deixa e os resultados aqui só desse projeto de Osasco. Ele acontece em mais 3 escolas, em São Paulo, 2 em São Paulo e 1 em Ferraz, mas aqui só de Osasco, né? Então, 1.000 alunos impactados, 40 professores formados, né? As 2 hortas, 4 composteiras, 35 espécies cultivadas, mais de 400 quilos de alimento produzido e 157 atividades realizadas pelos professores lá na horta. E aí as atividades, para vocês verem as fofuras. Então, a aula de alfabetização lá na horta, né, as crianças plantando as sementinhas, plantaram o rabanete da semente, cuidaram, colheram e comeram, então, o ciclo inteiro do rabanete. Feira de ciências, né, então, fizeram a feira toda pautada no projeto, junto com o Sebrae, para trabalhar empreendedorismo, então, a venda também dos chás, das ervas, das mudinhas, né, então, tinha todo um aspecto de geração de renda para as crianças. Aula de matemática lá na horta, né? Então, de feira, medição de canteiro, né? O planejamento da produção pela aula de matemática, enfim. Esse é o tipo de resultado que a gente vê. E aí, enfim, 1.000 aprendizados que podemos entrar aqui na hora do debate, né? E aí queria só, enfim, agradecer e trazer a pergunta de como que a gente potencializa projetos dessa natureza, né? Então, sempre entendendo, o maior desafio é esse, como é que a gente financia isso, mas a gente está no melhor momento agora, que é ver o Ministério do Desenvolvimento Social falando disso. A gente nunca teve tanto orçamento para a agricultura urbana como a gente está vendo agora, então estou muito feliz de estar vivendo esse momento, de estar vendo isso acontecer. E acho que é isso. Estou no meu tempo? Obrigada, gente. Deixar nossos contatos aqui. Não, né? Deixa eu dar os méritos aqui. Juliana, que está aqui comigo, da equipe do Pé, é a gestora desse projeto, né? Ela que está lá no dia a dia, né? Eu falei o pé, mas quem está lá ligando para a secretaria é a Ju. Então, eu queria agradecer a Ju por todo o trabalho nesse projeto também. Obrigada, gente. Bom, para continuar nosso debate, eu vou chamar o Wagner, do Prato Verde Sustentável, que vai dar aí as informações que a Luísa faltou falar. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui, né, na FGV. Falar de um assunto tão importante, que é a fome, né? E quando a fome chega é porque já está faltando tudo, né? Mas antes de falar do Prato, vou falar um pouquinho de mim, porque o Prato tem a ver tudo com a minha infância, né? Então, meus pais eram separados, né? Então eu fui morar com meu pai em Presidente Prudente, e de lá fugi de casa, fui morar com uma família indígena, né? Que coisa boa. E lá, chegando lá, uma coisa simbólica, ela me deu um pacotinho de alho, falou assim, aquele ali é aquele pedacinho de terra seu, você pode plantar. Eu falei, tá bom, como fazer isso? Planta. Daí eu fui lá, né, plantando um por um dente de alho, e aí não saía. Chegava no outro dia, eu estava lá vendo, no terceiro dia já nasceu um cabelinho assim, né, uma folhinha. E eu falei, nossa, incrível. E de repente foi crescendo, eu não saía de lá enquanto não desce todas as cabeças de alho, assim, né? Então foi desde o primeiro dia até a colheita, quando eu colhi daquele pacotinho,
cheguei a colher quilos e quilos de alho, e eu achei aquele incrível, né? Bom, com 14 anos, minha mãe biológica vai me buscar, eu volto para São Paulo, a primeira coisa que eu pergunto para minha mãe, quando eu vejo, aqui as pessoas não plantam. Minha mãe, não, aqui as pessoas têm que trabalhar para comer. Eu falei, nossa, que coisa, né? Se as pessoas não estão trabalhando ou estão desempregadas, não come, passa fome. Ou seja, se a mãe não está bem alimentada, né, aquele leite materno também não estará nutrido. Eu costumo dizer que a primeira segregação que existe é a segregação alimentar, né? Então, uma criança não consegue, né, se o leite não está bem nutrido, a criança não consegue pensar, não consegue se locomover, né? Ou seja, ela só consegue perceber, ou se não pensar, quando vai ser a primeira refeição do dia dela na escola. Ou seja, já está sendo excluída da sociedade. E o prato verde, né, com esse pensamento, como assim, quando eu quero ser fazendeiro urbano, né, coisa de criança, né. Mas, graças a Deus, não virei fazendeiro urbano, virei um educador ambiental e geógrafo, né, onde, né, com meus estudos, né, do TCC, né, eu consegui desenvolver um projeto na academia, onde que combate o racismo ambiental e a segregação alimentar, né, através de hortas agroecológicas. Deixei um pouco a imagem passando, a situação das periferias e aonde que a gente se encontra também, além do nosso projeto lindo e maravilhoso nas escolas, né, mas antes disso, né, a gente já fazia um trabalho de combate à fome e o racismo ambiental. Bom, eu não queria que esse projeto ficasse só na estante de uma faculdade, onde só para alimentar ego, né, para 1 ou 2 pessoas verem o projeto. Eu queria que realmente o meu TCC fizesse a diferença em uma comunidade. Não só em uma comunidade, mas em diversas comunidades, que hoje também a gente está em Brasília, né? Isso é muito legal. Daí eu costumo dizer qual é, né, a energia que move o mundo. Né, muita gente fala, a energia é o petróleo, é o gás, né, é nuclear. Eu falo que a energia que move o mundo, né, é o grão, alimentação saudável, equilibrada, diversificada, sem nenhum tipo de contaminante, seja ele físico-químico ou biológico. Né? Esse sim que é a energia que move o mundo. Isso que vai dar a prosperidade no mundo. Né? Se a criança, como eu falei, que não está bem alimentada, ela não consegue pensar. E quem são essas pessoas, essas 33 milhões de pessoas que estão, né, passando fome? Como o professor falou, tem cor, né, tem gênero e tem idade. Né? Então, são mulheres, crianças e pessoas pretas que estão em situação de segurança alimentar. Então, o Prato Verde, ele vem para combater essas mazelas das periferias. Eu costumo dizer, né, até com a Liza, né, do iFood, que a gente é o ISG das periferias, né, onde a gente ensina a plantar, né, ensina a colher, ensina a manipular aquele alimento. Porque muitas pessoas não sabem o que é uma punk. Ela passa necessidade, principalmente na época da pandemia, né, eu fui entregar a cesta básica e os kits ecológicos em uma determinada periferia, e lá estava cheio de taioba e horas pronoves, tinha outros tipos de punks. Então eu falei assim, acho que eles comem a punk aqui, né? Daí eu perguntei para um senhor, o senhor, não, isso daí é mato. Eu falei, não, é uma taioba, é um horas pronoves. Não, isso daí é mato. Daí eu falei assim, como a falta de informação, o consumo, na verdade, a globalização, ela trouxe essa devoração na culturas, né, dessas pessoas. Quando sai do interior, do êxodo rural, e chega aqui na cidade de São Paulo, né, ou se não em outras cidades urbanas, parece que vira uma chavinha nela, que ela se desliga da sua cultura. Né? Ela não quer mais, né, plantar, cultivar, e quanto a classe média está plantando e cultivando, criando sua horta gourmet, a classe C e D está se afastando cada vez mais da sua origem. Ou seja, são as pessoas que mais precisam se alimentar, né, com alimentação mais nutrida, saudável, equilibrada. Né? Então, assim,
E o Prato Verde cria essa diáspora do cultivo para essas pessoas. A gente não está inventando a roda, a gente tenta fazer a roda rodar, né? E com isso, com parcerias, né? A gente produzia 8 toneladas, a gente está produzindo 16 toneladas por ano de alimento agroecológico com parceria, graças às parcerias do iFood, né? A parceria com o Pé de Feijão também, que convidou a gente, ela falou, um dia você vai trabalhar com a gente, eu falei, tá bom, né? Esse dia chegou, né? Então, é importantíssimas parcerias públicas e privadas, né? E isso fez também o Prato Verde se profissionalizar, né? E buscar melhorias dentro da nossa equipe, né? Então, hoje a gente está plantando, é um sonho, não só meu, como um sonho de diversas pessoas, plantando hortas em Osasco, em 2 escolas, em 2 periferias totalmente diferentes uma da outra, e em Ferraz e Vasconcelos também, implantando hortas também. E uma periferia totalmente diferente da periferia de Osasco, né? Então, ou seja, a gente fazendo a diferença, né, através da horta agroecológica, a gente consegue levar a educação ambiental, a educação alimentar para o povo preto periférico. Né? Então, isso é importante. Né? Então, como chegar, como falar com o pedreiro, ser sustentável, ter uma alimentação saudável, com a Dona Maria, que é diarista, ter uma alimentação saudável, né? Se ele não tem essa oportunidade, qual é a ferramenta que eu vou ter? Vou levar um livro para ele ler? Eu vou falar. Se você chegar e falar assim, você sabe que a educação ambiental, né, você sabe reciclar seu resíduo, ou falar de sustentabilidade, é que nem testemunho de Jeová, o cara sai correndo de você. Né? Fala assim, imagina, eu estou aqui para, né, comer, eu estou aqui para trabalhar e você vem falar de educação ambiental, me mato para trabalhar 30 dias para colocar comida na mesa e me falar de sustentabilidade. Né? Eu levo para ele, através das hortas, que é um instrumento prático, essa educação ambiental. Daí eu falo assim, se você cultivar, você vai captar água da chuva, vai reciclar seu resíduo, vai tirar todo aquele terreno ocioso em cima da laje, que a laje é uma potência na periferia que dá seco para cultivável, né? Ou seja, vai diminuir, né, a energia solar em cima da laje, vai diminuir, né, o consumo de energia diariamente, porque não vai ligar o ventilador ou ar-condicionado, vai abrir menos geladeira. Ou seja, você vai cultivar, vai criar uma economia circular e uma cultura de paz, porque aquela Dona Maria que está vendo o senhor ali plantando, ela vai querer também plantar. Aqui nem é uma fofoca boa. Né? Então isso, através da horta, que é um instrumento prático, fácil, eu falo assim, mas isso eu fazia isso antes, né, no interior de Minas, né, no interior do norte do Brasil, do nordeste do Brasil. Eu falei, exato, é isso. Isso é ser sustentável? Eu falei, isso é ser sustentável. Mas eu sempre fui. Né? Exatamente, você sempre foi. Então, a gente cria uma diáspora do cultivo, né, no meio do povo periférico. Né? E com isso, a gente não leva só para matar a fome física. Porque quando a fome chega, é porque já está faltando água, energia, gás, está faltando identidade, está faltando cultura. Né? Então, o prato ele chega para diminuir, né, esses impactos socioambientais das periferias através de renda. Né? Então, tem um grupo de mulheres lá no prato que ela trabalha, né, dentro do prato, né, cria seus próprios negócios, porque a gente tem uma cozinha que é onde que ela vai produzir seu próprio tempero, isso vai para os mercadinhos, né, ela vai vender para fora, vai para as feiras do MST, que a gente vai participar agora dia 5, 6 e 7. Né? É por isso que a gente não vai lá na Nurimar. Né, porque já tinha, né, marcado esse evento. E aí, também, como a gente vai cobrar isso? A gente tem que levar a educação ambiental e educação alimentar. E como isso? Eu tive essa vivência. Né, quando eu era pequeno. E como fazer essa vivência no meio numa cidade urbana? É fazer uma trilha agroecológica dentro de uma periferia, né, dentro de uma favela, onde a gente está num alto, né, mais ou menos 400 metros de altura, né, e a gente consegue ver São Paulo inteiro, né, a trilha agroecológica. Então, onde era um terreno todo ocioso, onde as pessoas aliciavam tanto as crianças e os adolescentes, tanto para o tráfico e também para a prostituição, hoje é um polo ambiental. Lá é
considerado um ecoturismo do Jardim Filhos da Terra. Já saímos em várias mídias, desde G1, Globo Rural, o El País. Esses dias a gente saiu do Negros em Focos, ou seja, em várias mídias, né, levantando a autoestima dessas periferias. Né? Então, eu não vou me estender, porque né, a Lu já falou bastante, mas eu quero agradecer muito, né, as parcerias, né, como a Pé de Feijão, né, o iFood e o Banco de Alimentos também, que é muito importante, que assim, eu admiro muito, porque a fome dói, né? Eu já passei fome também, e a hora que eu vejo o Banco de Alimento, que para mim parece um banco de verdade, que tem muito dinheiro, que tem tanto alimento ali, né? Distribuindo alimentação, matando a fome das pessoas ali de Osasco. Não está matando só a fome, está matando vários outros tipos de problemas, né, que por causa de um pacote, né, de arroz, uma pessoa pode ser morta, ou aquela criança não consegue pensar, não consegue estudar, ou está sendo excluída da sociedade. Muito obrigado. Para quem não conhece Prato Verde, gostaria que seguisse aí nas redes, compartilhasse assim e conhecer o Prato Verde Sustentável, né? A gente está localizado na Zona Norte de São Paulo, né? Tem as trilhas agroecológicas, tem o tour gastronômico também, né? Então a gente está aí fazendo total diferença aí nas periferias, combatendo o racismo ambiental e a segregação alimentar e levando renda e autonomia para o povo periférico. Muito obrigado a todos e a todas.